Prezados amigos e leitores do nosso site, e aqueles que costumam nos acompanhar pelas nossas mídias, salve Maria. Bom, nós estamos iniciando agora a segunda parte da aula a respeito da educação. Então, recomendo para quem não assistiu a primeira parte, acabou chegando aqui nessa segunda parte, até dá para assistir, dá para entender, né? Mas seria muito conveniente que antes de ouvir essa segunda parte, para ter um entendimento completo, que no link que está aí abaixo assistisse inicialmente a primeira parte da aula, tá certo? Bom, nessa primeira parte da aula nós vimos os erros que existem em relação à educação, num aspecto de não considerar a Igreja Católica como sendo a instituição, a principal instituição com direito da educação. Isso por quê? Porque a Igreja Católica é a sociedade através da qual nós podemos nos salvar. Ela que tem os meios para a nossa salvação. Como a nossa salvação é o que nós temos de mais importante, é o fim último nosso, é a Igreja Católica que deve ter a proeminência na educação. E nós vimos então que existem dois erros: ou considerar o Estado como tendo essa proeminência, que é a ideia do liberalismo, ou imaginar que seria possível uma educação familiar independente da igreja. A igreja atuaria simplesmente como um órgão acessório, ou do Estado ou da família. E nós vimos então um pouquinho como é que era a educação na Idade Média. Bom, agora nós vamos entrar na segunda parte dessa aula, onde a gente vai falar muito rapidamente a respeito das ideias do Renascimento, e depois nós vamos falar a respeito de três santos que trabalharam na educação: São José de Calazans, São João Batista La Salle e Dom Bosco. Bom, antes de iniciar então propriamente a aula, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos filhos cristãos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede de nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós falamos então da educação da Idade Média e nós mostramos como as universidades se ampliaram, e um dos pontos principais das universidades que foram patrocinadas pela igreja e que eram coisas excelentes, ao contrário do que defende Antônio Donato, que diz que a universidade destruiu o ensino. Então, a igreja permitia o ensino para todos. Vai haver uma mudança a partir do Renascimento, né? Então, o Renascimento ele vai se voltar de novo à antiguidade greco-romana. Então, vai dizer que a educação não é para todos. A educação é só para uma elite. E esse movimento ele vai se contrapor exatamente aos princípios medievais. Então, quais são as características, né, dos conceitos da educação no Renascimento? Primeiro, uma educação individualizada e elitista. A educação não é para todo mundo, o povo deve ser mantido na ignorância, que nem eu disse na aula anterior, as ideias de Platão. Algumas almas são de ferro e não vai fazer falta nenhuma para elas não saber nada. Depois, é o aluno que se autogoverna, não tem que vir nenhuma regra do Estado ou da igreja que deva ser imposto à pessoa. A pessoa que vai fazer o desenvolvimento dela como ela bem entender, ela não tem que se subordinar a nada. Uma grande competição entre os alunos, não deve haver colaboração, mas a educação deve fazer com que sejam destacados aqueles que são superiores, que vão governar os outros, exatamente como defende Platão na República. A verdade não seria dada nem pelo Estado e nem pela igreja, mas cada um faria a sua verdade, descobriria o seu conhecimento e descobriria então qual é o caminho que ele deve seguir. Os livros são coisas secundárias, mas o verdadeiro conhecimento vem da observação da natureza, que cada um
deve fazer por si só, né? E a educação, ela devia também cuidar do aspecto físico do homem, é uma coisa muito importante, né? Porque é o homem que vai se fazer, né? Como dizia Platão, tem algumas almas que são de ouro e a educação, no fundo, vai descobrir essas almas. Então vai ter uma formação intelectual e vai ter uma formação física, e essas almas é que vão governar o mundo, né? E o papel seria simplesmente das crianças aprender o que vão fazer quando sejam adultos, mas não tem propriamente uma formação de caráter, uma formação religiosa, né? Bom, o Renascimento ele vai ser tremendamente gnóstico, como mostra o professor Orlando em vários artigos que estão no site. Mas ele não podia ensinar gnose assim claramente, né? E contra os princípios católicos, dizer que cada um se salva, que não precisa da igreja. Isso seria imediatamente condenado. Então o Renascimento vai se utilizar muito da arte, né? Para espalhar os seus princípios de uma forma hermética, né? As pessoas vão olhar os quadros, aqueles que são mais inteligentes vão dizer, puxa, deve ter alguma coisa por trás disso, e vão procurar essa doutrina que era secreta entre os artistas renascentistas. O professor comenta muito um quadro que é o Juízo Final de Michelangelo, que está lá na Capela Sistina. Então, esse quadro do Michelangelo, que representa o juízo final, o professor mostrava, o professor estudou muito a doutrina do Renascimento e estudou bastante a questão da arte no Renascimento. Ele tem no centro Nosso Senhor fazendo o julgamento. Na verdade é Apolo, todas as figuras ali são figuras da mitologia grega. E abaixo de Apolo, então, tem dois personagens que são muito importantes dentro do quadro, que são São Lourenço e São Bartolomeu. Esses dois personagens eles vão representar a forma como é possível chegar à salvação, como é possível se libertar da matéria, que era o ponto principal dos gnósticos no Renascimento. A matéria era uma coisa má e se precisava ser libertado dela. Não ser libertado através de algo racional, como eu estou explicando aqui. Os gnósticos vão dizer que isso não adianta nada. É preciso um conhecimento intuitivo, um conhecimento mágico, que hoje em dia se chama de conhecimento místico, para não escandalizar. Mas não tem nada de místico, é um conhecimento puramente mágico. Então, de um lado, na representação está São Lourenço. São Lourenço, ele foi mártir e ele foi queimado. Então, ele representa aqueles que se desprendem da matéria por um esforço, um ritual, e deixam toda a matéria. São Lourenço queimado perdeu, claro, o corpo dele, perdeu tudo que ele tinha. E do outro lado está São Bartolomeu. São Bartolomeu, então, foi martirizado, foi esfolado vivo. Então está São Bartolomeu apresentando para Nosso Senhor a sua pele, porque ele foi esfolado. Só que na pele de São Bartolomeu tem lá a figura, o retrato do próprio Michelangelo, insinuando que foi esse o sistema pelo qual Michelangelo atingiu a divinização. Então, o São Bartolomeu ele vai representar aqueles que conseguem se desapegar da matéria, chegando à partícula divina através de não um esforço contra a própria matéria, mas através de um conhecimento direto, interno de si mesmo, um conhecimento mágico. Então, os dois representam duas formas de destruição da matéria. Tá? É essa doutrina que vai vir no Renascimento e que vai permear, vai estar por baixo dos sistemas educacionais. Bom, um quadro que hoje em dia está muito em voga, né, aparece muito nos livros de filosofia, sobretudo aqueles que têm uma tendência mais conservadora e mais direitista, vamos dizer assim, é o quadro da Escola de Atenas, né? Nesse quadro, então,
está entrando na escola Platão e Aristóteles, que estariam assim no centro do quadro. Esses quadros renascentistas, o centro nunca é muito o centro. Os dois estão lá no fundo e na escola parece colégio estadual atual, porque entre os dois professores e a sala está uma bagunça desgraçada. Ninguém está prestando atenção nos dois. Ali no comecinho tem uns 2 ou 3 que estão prestando atenção em Platão e Aristóteles, né, que seriam o centro do quadro, mas os outros está todo mundo conversando, batendo papo, etc. É bem a sala de aula moderna, só os 2 ou 3 da frente estão assistindo e atrás uma confusão tremenda. Mas se a gente passar uma linha dividindo aqui Platão e Aristóteles, você tem claramente um grupo de filósofos que está de lado de Platão e um grupo de filósofos que está do lado do Aristóteles. Vocês têm aí nesse quadro, tem uma relação dos filósofos que compõem cada um dos dois lados. É claro que o quadro precisaria ser melhor estudado, mas todos esses quadros renascentistas também tem muito um caminho que deve ser perseguido para se atingir essa libertação, né? E vocês têm assim um caminho que seria uma elipse, né? Que vai terminar onde? Vai terminar aqui em algo que parece também ser o centro do quadro, na amante de Rafael, né? Que é representado por Hipatia de Alexandria ou a sabedoria. Todos esses renascentistas falavam da sua musa, que na realidade não eram uma musa de fato, como por exemplo Dante na Divina Comédia com a Beatriz, mas sim que a partícula divina. Então esse lado aqui, a turma de Platão, representaria uma forma de se atingir o verdadeiro conhecimento, buscando então, através de toda a filosofia, essa partícula divina. E do outro lado, o pessoal que está do lado de Aristóteles, quem vai estar aqui no centro é Diógenes de Sinope, chamado o cínico, que pregava uma vida completamente austera e com muito sacrifício, e se desapegando da matéria. Então o quadro ele parece representar esses dois caminhos que o Renascimento propõe, ou um autoconhecimento da partícula divina, ou um desapego total da matéria. Não vou entrar nisso, que daria também, não uma aula, mas várias aulas, mas naquele artigo que o Olavo publicou, na revista Verbo, ele também dá esses dois caminhos, quando o artigo chama-se na Garra da Esfinge, e onde ele vai tratar do René Guénon. Mas ele diz que na religião também existem dois caminhos, né? Alguns que já se transformam em Deus nessa vida, descobrindo essa partícula divina, e outros que são ascetas e que vão ter a vida divina só quando morrerem e na outra vida. Bom, então houve uma mudança, né? E agora como eu já comentei na aula anterior, isso acabou também levando a dois erros em relação à educação, ambos os erros em que se prescinde da Igreja Católica. Mas vamos então tratar agora de como é que os santos, vamos então para o nosso caso concreto aqui, né? Como é que os santos trataram a questão da educação. Então, nós vamos falar de São José de Calazans, né? Ele era espanhol, viveu de setembro de 57 a agosto de 1648. Ele foi o fundador das escolas Pia, ou chamado piaristas, e ele atuou muito em Roma. Na Espanha, ele tinha a chance de a família dele era importante lá na cidade dele, e ele tinha muita chance de fazer uma boa carreira, né? Ele estudou, ele era muito reconhecido por causa da sua capacidade intelectual, e até ele resolveu ir para Roma para seguir carreira. Mas chegando lá, ele viu que ele na realidade devia cuidar da educação,
e não digo que teve propriamente uma conversão, seria uma palavra muito forte, né? Mas ele acabou se dedicando a uma grande obra de caridade. Os piaristas, eles se espalharam pelo mundo inteiro e a obra cresceu muito. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente as dificuldades, né? Um outro é São João Batista de La Salle. Ele era francês, ele é de abril de 1651 até abril de 1719. Ele era fundador do Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, os chamados laçalistas. Ele é padroeiro dos professores da juventude. Ele acabou atuando muito em Reims. Então você vê um que começou na Espanha, depois foi para Roma e atuou em Roma, o segundo que atuou na França, e o terceiro é muito conhecido de nós, né? É Dom Bosco. Ele atuou em Castel Gandolfo, nasceu em agosto de 1815 e vai morrer em janeiro de 1888. Ele era italiano, atuou em Turim e foi fundador dos Salesianos. Bom, a finalidade aqui da aula é mostrar os três como é que eles atuavam nos aspectos educacionais, né? E para tanto, né? Eu dividi em temas, tá? Não vou contar a vida deles, depois quem sabe em outras aulas a gente possa fazer uma coisa mais detalhada nesse sentido. Então, um primeiro aspecto dos três, que é muito importante, era educar para a fé, ou seja, a igreja está acima de tudo, né? Eles não faziam homeschooling, eles educavam em escolas, eles prepararam essas escolas, mas eles diziam, olha, o importante é educar, fazer uma educação para a fé. O importante é a salvação das almas. A igreja está acima de tudo e de tudo. Então, o padre Calazans dizia, né? A principal é a educação moral e cristã dos seus alunos. E ele dizia, como sacerdote educador, que a educação era o melhor meio de mudar a sociedade, mas não daquela maneira de Platão, com alguns sendo as almas de ouro, é ensinando a religião para todo mundo. Então a escola dele tinha muito ensino da religião. E todo aquilo que ele escreveu estava imbuído de ideais cristãs, né? E ele escreveu o regulamento para as escolas dele, onde ele deixava isso claro. Tudo deve ser voltado para o ensinamento cristão. E a ideia dele foi criar uma imagem de um professor cristão ideal. Porque a partir dessa imagem, a partir desse ideal, ele orientava para onde os professores deveriam seguir. Ou seja, os professores deveriam ser todos cristãos e deveriam ensinar o cristianismo. Muito ao contrário do lá o padre René, cada um faz o que quer, é só uma complementação. Ele dizia que a educação cristã era a base da sociedade, por isso cabia à igreja fundar muitas escolas, né? O La Salle vai também estar nessa linha e vai até chegar ao ponto de toda a aula devia ser iniciada com meia hora de religião. Então, todo dia se ensinava a religião. Era fundamental o ensino da religião na escola. E essa era uma premissa irrevogável. Tinha que ensinar a religião. E a religião era a base de tudo. E Dom Bosco vai dizer que a formação dos jovens consistia em duas coisas. Doçura, então os professores tratarem bem os alunos, coisa que não era feito no Renascimento. O Renascimento era muito forte em punições, uma separação entre alunos e professores. O professor ficava fechado lá na sua sala. Os alunos tratavam o professor como se fosse um deus ou um semideus, né? Então, Dom Bosco diz, doçura, o professor se relacionando com o aluno, e comunhão e confissão frequente. Então, precisa entrar a religião na formação do aluno. Dizia ele, a glória da igreja é a nossa glória. Quer dizer, a educação tinha que ter uma participação muito direta e muito importante da igreja. A nossa regra viva, dizia ele, é Jesus Cristo. Então, seguir na educação todo o ensinamento de Jesus Cristo. A verdadeira causa de todos os males é o pecado. É o pecado que torna os povos infelizes. Então essas são frases de Dom Bosco que mostram como ele dava importância para a questão da religião. E terminava ele, alegria, oração e santa comunhão são o nosso amparo, né?
Depois, a igreja, apesar não, né? Mas a igreja como sendo o fundamento do ensino religioso, isso não tira a participação dos leigos. Um dos erros do homeschooling, da ideia atual, bom, se tem o leigo, não tem o padre. Se tem o padre, não tem o leigo. Tem que separar as duas coisas. Isso é um absurdo. A educação é também um ato de sociedade, é um ato também do Estado, né? Então não deve ser reservado para um pequeno grupinho, deve ser dirigido pela igreja, mas com a participação de todos, né? Então o padre Calazans vai iniciar uma congregação, né? Ele inicia essa congregação em 25 de março de 1617, onde eles têm 14 assistentes e ele já dá o hábito para eles, né? E ele quer fazer uma nova congregação, né? E seria uma congregação de leigos, né? O Calazans quer uma congregação de fato religiosa. O La Salle é que vai querer fazer uma congregação de leigos. Ele vai pegar os professores e vai chegar a reunir na casa dele. Vai levar eles para lá e vai fazer uma congregação de leigos, cuja finalidade era ensinar. O La Salle também veio de família muito rica, a família dele era muito importante na cidade, e eles vão se escandalizar, porque ele vai pegar professores ignorantes e vai levar para a própria casa dele, onde eles vão viver, onde ele vai formar esses professores. E Dom Bosco também vai pedir muito o apoio dos leigos, vai inclusive criar uma associação leiga de salesianos cooperadores, que foi aprovada em 1876 pelo Papa Pio IX. O objetivo dessa associação era o trabalho catequético junto aos meninos e aos jovens. E acabou tornando uma sociedade mista, com homens e mulheres leigos. Então esses 3 santos tiveram uma visão muito prática. É necessária a colaboração da sociedade, é necessária a colaboração dos leigos. Vamos trabalhar juntos sobre a tutela e sobre os ensinamentos da Igreja Católica, né? O La Salle acabou encontrando oposição de muitas autoridades eclesiásticas, né? Que não queriam saber de uma nova comunidade de leigos, né? Leigos consagrados que queriam fazer a escola, né? E ele criou métodos inovadores, né? Então, ele fundou o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, que deviam ser uma associação dedicada exclusivamente ao ensino. Então, todos eles, os 3, vão fazer métodos educacionais que são voltados para a realidade. O Calazans criou a escola pública gratuita por toda a Europa, né? Acho que tinha gente criticando ele porque ele dava muita bolsa, o Calazans, né? Não só dava bolsa para alguns, mas todo mundo que queria estudar lá não precisava pagar nada. Mas isso não quer dizer que ele vivia no mundo da lua, né? Ele acabou sistematizando um método de educação através de ciclos e níveis progressivos. A educação era feita individual, era uma espécie de homeschooling, e ele então fez a educação em sala de aula, com professores, dividiu os alunos, e aí tinha uns ciclos que eram progressivos, que é o que nós temos hoje em dia, né? Que foi só abandonado recentemente com o fim da aprovação, com a instalação da aprovação automática e sem uma cobrança de conhecimento. Então na escola virou de fato uma bagunça enorme, onde não se ensina mais nada. Além disso, ele criou um sistema de formação profissional. E ele se preocupava também com a educação física, higiene e saúde. Mas isso não era a coisa principal, né? O principal, como nós vimos, era a educação católica, né? O La Salle, então, ele vai criar a escola normal, ou seja, a escola para ensinar professores. Olha lá, ao contrário do Donato, né? Ele tem uma escola cuja finalidade, uma escola formal, onde a finalidade era ensinar professores. Era a escola normal que tinha até quando eu era criança, né? Terminado o antigo colegial, aqueles que queriam dar aula para o primário, eles faziam mais um ano, tinham a escola normal e aí eles já podiam
se dedicar a essa tarefa. Depois, a nossa Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, acabou com tudo isso e trouxe toda essa confusão para as escolas. O La Salle também criou as escolas técnicas, ensinar ofício, as escolas de línguas, de artes e ciências, né? As classes eram divididas baseado no conhecimento dos alunos, mas ele não pregava a competição. Olha, quem sabe mais, deixa para trás quem sabe menos. Pelo contrário, ele dizia que os mais adiantados tinham que ajudar aqueles que eram menos dotados, ensinar aqueles que não sabiam, né? E Dom Bosco vai fazer o famoso método preventivo, né? Antes que aconteça um mal, ele deve ser prevenido, né? E tem as suas famosas escolas voltadas para o trabalho e para profissionalização. Outro ponto importante dos três santos é que eles não vão esperar simplesmente, põe lá a escola, espera as matrículas. Eles vão atrás dos alunos. Então, Calazans, em 1598, tem uma famosa enchente do Tibre, né? E onde produz um grande desastre em Roma. Então, ele vai atrás, ajuda, e aí aquelas crianças, aquelas famílias que perderam tudo, ele acaba em 1600, logo 2 anos depois, fundando as Pias Escolas no centro de Roma e espalha por toda a Roma para possibilitar um ensino. Mas então ele não foi esperar, deixa eu abrir uma escola aqui, vem ver quem se matricula. Ele foi atrás dos necessitados, né? E o La Salle chegou ao ponto de chamar os professores para fazer as refeições em sua casa. Então, em 1680, ele convidou esses professores a fazer refeições com eles. Ele aproveitava para ensinar boas maneiras, para ensinar como é que eles deviam fazer educação, e ia formando os professores, aproveitava esses encontros. Aí houve um grande protesto da família, então ele, atendendo os protestos, deixou de só dar a refeição, mas mandou todo mundo vir morar na casa dele, né? E Dom Bosco, né? Dom Bosco, ele começou a procurar os meninos onde eles se reuniam, nos trabalhos, nas lojas e nos mercados, né? E quem eram os alunos de Dom Bosco? Eles eram pavimentadores, cortadores de pedra, pedreiros, rebocadores que vinham de lugares distantes. Então ele não procurou aquilo que seria a elite, as almas de ouro, mas ele foi procurar aqueles que precisavam, tá? E acabou formando muita gente, né? Acabou formando de fato uma elite, não uma elite como queria Platão, mas uma elite de gente disposta a ajudar os outros. Não que transforma a sociedade num ato mágico, mas que também vai ensinar. Depois eles educavam muito para a prática, nada de sonhos, né? O Calazans, então, procurou ampliar os horizontes intelectuais dos seus alunos, orientando eles para uma educação humanística e literária, e aperfeiçoando seus conhecimentos nas ciências empíricas. Calazans chegou, inclusive, a ajudar o Galileu. O Galileu, no final da vida, estava muito abandonado por causa das condenações da Inquisição, e ele mandou os seus padres, os seus alunos, ajudarem o Galileu, né? Então, o Galileu tinha um conhecimento, era um cientista, tinha cometido lá os seus erros, mas de maneira nenhuma ele quis abandonar e quis, claro, no fundo, ajudar a salvação do Galileu. E também procurou formá-lo nas ciências empíricas, nas ciências práticas, porque ele dizia, eles vão sair da escola, muitos não vão poder seguir adiante, e é importante que eles tenham um bom emprego e uma boa formação. O La Salle fazia muito voltado para formação profissional, também ele, para que os seus alunos tivessem um bom emprego. Então ele trabalhava com desenho industrial, né? E muito exercício prático. Não tinha lá o que seria o laboratório de hoje em dia, onde a pessoa conseguia já, o aluno, sair com uma formação profissional. E Dom Bosco, muito famosa, né? As suas gráficas, né? O seu trabalho, mas só para dar um exemplo, em 1863 ele organizou uma oficina de costura
para acolher órfãos. Então essas órfãs precisavam ter um trabalho, precisavam aprender uma profissão, e ele organizou uma oficina de costura, ensinar eles a costurarem, né? E o trabalho era supervisionado pelo padre Pestarino, né? Salesiano, e depois ele vai propor que elas se organizem até numa congregação religiosa para ensinar esse ofício. Isso não quer dizer que, então, eles também não tivessem problemas, né, com o próprio clero, né? O padre Calazans, quando ele começou a ensinar as crianças, né, muitos dirigentes da sociedade e mesmo da hierarquia começaram a criticar ele, dizendo que ele estava preparando uma revolução, que com aqueles alunos ele ia dar um golpe em Roma, ia se apoderar da igreja e do Estado. Então, em 1642, houve uma crise interna na congregação e Calazans chegou a ser chamado e ser detido pela Inquisição. Nós vamos ver ainda que ele vai sofrer ainda mais com todo esse trabalho. O La Salle, na medida que o trabalho dele crescia, ele foi atacado pelo clero de Paris, né? E por alguns párocos e autoridades civis, né? E ele acabou tendo que sair da onde ele estava ensinando e mudou para uma cidadezinha pequena chamada Santa Joan, perto de Rouen. De tal maneira era a pressão contra a obra dele, né? Ele foi acusado de receber dinheiro dos seus alunos e de gozar privilégios reservados às associações profissionais e de manter um grupo de professores sem a devida autorização. Quer dizer, começaram a procurar picuinha legal, né? Ah, será que o La Salle tirou a VCB para fazer essa escola, né? Ao invés de ter algo centrado na educação, que é importante, a educação religiosa que eles davam, o ensino, ele criou uma associação, mas ela não tem o registro na JUSESP, qualquer coisa desse tipo. Coisa que não eram verdadeiras, eram infâmias livres e gratuitas contra ele. E o Dom Bosco, né, ele mudou, ele estava lá em Turim, né, teve que mudar várias vezes pela cidade, ele foi expulso de vários lugares, né. Ele, por exemplo, ficou uma cena na igreja de São Martin, todo o bairro fez um protesto contra ele, por causa do barulho que vinha dos meninos brincando. Quer dizer, os meninos ficavam brincando, faziam barulho, tinham que correr, e o bairro pediu para ele mudar, né? E aí até apresentaram uma queixa para ele no município. Então foi lá o PSIL, né? para impedir o trabalho dele, né? Também circulavam boatos que as reuniões conduzidas pelo padre com os meninos eram perigosas, né? E que a sua recriação podia ser transformada em uma revolução contra o governo. E eles acabaram sendo despejados, né, desse local, né? Tal foi a pressão. E ele acabou indo para um bairro tremendamente periférico, conseguiu uma casa que inclusive era próxima a uma casa de má vida, que deixava ele extremamente transtornado, preocupado, mas aquele era o único lugar. Depois, graças a Deus, ele conseguiu acabar comprando tudo. Mas o conflito não era só contra a sociedade civil, era também com o próprio clero, né? No caso do padre Calazans, houve uma pessoa que pertencia ao grupo dele, o padre Stefano Cherubini, né, que cometeu muitos crimes, tinha muitos problemas morais, e que acabou mesmo assim conseguindo ser o superior da ordem, e conseguiu colocar o padre Calazans de lado. Imagina, o Calazans tinha sido o fundador, esse padre, que era um verdadeiro bandido e com muitos problemas morais, conseguiu pôr o padre Calazans de lado. Vocês estão vendo que problemas em Roma, onde gente ruim assume postos importantes e de confiança, não são um privilégio de agora, né? Sempre teve esse problema. Isso causou uma briga, né? Então, a Santa Sé, em 1646, acabou suprimindo a ordem do padre. Então, não teve mais ordem. Depois, ela acabou sendo restaurada pelo Papa Alexandre VIII, né?
Uma vez só, pode imaginar, e o Calazans morreu sem nenhum privilégio, sem a ordem, sem nada. E ele declarou, bom, se o que nós fizermos é uma obra de Deus, ela vai triunfar e os homens não vão poder fazer nada contra ela. Se não for, paciência que tenha acabado. Deus nos deu, Deus nos tirou. Ele com muita tranquilidade, mas ele morreu assim. Ele não sabia se ia continuar, se não ia continuar, e todo o esforço, toda a carreira que ele tinha pela frente, tudo se transformou em nada. Alguém podia chegar para ele e dizer, olha, você podia ter feito um sucesso, podia ter feito muito bem, olha só como é que você acabou agora com essa teimosia de fazer escolas, né? Bom, o La Salle também vai encontrar muita oposição em autoridades eclesiásticas que resistiam à criação de uma comunidade de leigo para fazer essas escolas gratuitas. Em 1702, após uma visita canônica, ele foi deposto do cargo de superior. Então não é só nos institutos atuais, né, que recebem visitas canônicas já com o resultado pronto, o relatório final já está pronto, né? Também aqui em 1702, o La Salle foi vítima de uma visita canônica que destituiu ele, mas ele ainda em vida conseguiu voltar ao posto de superior. E também Dom Bosco, né? Dom Bosco teve uma longa disputa com o bispo Dom Lorenzo Gastaldi, né? Que resultou no processo canônico. Também o bispo moveu um processo canônico contra Dom Bosco. E eles tiveram uma grande discussão. A paz entre ambos só foi conseguir se manter depois com a intervenção do Papa de Leão XIII, né? E o Dom Gastaldi, na realidade, dizia que Dom Bosco, com aquele sucesso que ele estava tendo, com as escolas, com tanto crianças, ele ameaçava a ordem hierárquica da igreja, né? Ele não estaria obedecendo ao clero, não estaria obedecendo aos padres, e com isso ele, que se dedicava tanto à igreja, que ensinava tudo o que a igreja ensina, ele tinha essa acusação e teve muito problema com o clero. Então, apesar de esses três grandes santos fundarem essas ordens, apesar deles se dedicarem ao ensinamento da doutrina católica, e apesar de estarem constantemente subordinados à igreja, muitos clérigos, porque eles não faziam a vontade desses clérigos, diziam que eles estavam contrários à igreja, o que é um verdadeiro absurdo. Bom, acho que nós fizemos um apanhado geral. Depois, se houver interesse em que a gente detalhe algum ponto específico, se vocês quiserem escrever para o site, deixar comentários aqui, a gente vê se pode dar em continuidade alguma aula pegando um ponto mais específico e entrando nesse ponto. Eu acredito ter demonstrado, né, como a educação católica ela não pode prescindir da escola e não pode prescindir do ensinamento religioso, que essa educação tem que ser dada através da igreja, com o apoio do Estado e com o apoio da família. E que existem dois erros modernos que precisam ser combatidos. O primeiro erro, que é o liberalismo, que então o Estado teria na questão da educação uma preeminência sobre a igreja, e o segundo, um erro moderno que se vê muito na direita, que a educação seria familiar, que é a família que deveria conduzir a educação, não só a educação nas artes relativas à sociedade civil, mas também a própria religião. E mostrei nessa segunda aula como esses três santos dedicados à educação não cometeram nenhum erro, nem outro, mas eles se dedicaram a uma educação religiosa com voltada para o ensinamento da doutrina cristã, mas também voltada para a realidade. Bom, agradeço a atenção de todos. E vocês querendo, escrevam para o nosso site, para alguma dúvida, através do e-mail cartas@monfort.org.br. Salve Maria, vamos rezar para encerrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aos filhos dos cristãos, rogai por nós.
Ave Maria, cheia de graça, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.